A ideia é que não é uma desproporção de eu ofendi a Jesus, então eu vou sofrer pouco ou vou sofrer muito. A Bíblia traz para nós essas duas perspectivas. O quanto eu rejeitei Jesus implica no quanto eu vou sofrer proporcionalmente em grau de sofrimento eternamente, igualmente em tempo de sofrimento. Então, por exemplo, Jesus ele chega num determinado momento e ele fala assim, ai de ti, Betsaida, de ti, Corazim, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as coisas que foram feitas aqui, eles teriam sido salvos. Então, Sodoma vai se levantar contra vocês no dia do juízo. Ou seja, Sodoma vai sofrer, os sodomitas vão sofrer, então eles vão ter um grau de sofrimento porque eles rejeitaram a Deus. Os de Corazim rejeitaram num índice maior, porque o índice de revelação para eles foi maior do que para o pessoal de Sodoma. Então, Jesus mostra que o Corazim vai sofrer mais do que Sodoma, embora por ambos terem rejeitados, ambos sofrerão eternamente, ambos continuarão, já que não tem como pagar o pecado, já que como eu não consigo quantificar o meu pecado para eu paguei, agora eu posso deixar de sofrer, né? Eu entendo que não é ir para um purgatório e ir para o céu, entendo que não é a redenção no sentido de salvação, mas é no sentido de que meu pecado tem um preço, eu paguei e eu tô livre, né? E aí eu vou sentir a mesma coisa que eu sentia em 1982, né? Nada. Então não é um sofrimento, não é ruim e a coisa foi. E também em relação à questão da segunda morte, ali o lago de fogo como segunda morte, aí a gente volta nessa questão. Se o fogo ele é o que causaria a extinção, a Bíblia, em tese, então, não deveria estar apresentando o fogo como um sofrimento consciente, como acontece com o ladrão, como acontece quando Jesus fala, você vai lá para o fogo inextinguível e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, sei que está citando percepções do Antigo Testamento sobre essa situação, mas o cara está no fogo, não deixando de existir, ele está vendo a glória dos salvos e chorando e rangendo os dentes. O texto de Apocalipse 14 que fala que a fumaça do seu tormento sobe, então eles estão no lago de fogo e estão conscientes. Então a Bíblia menciona vários momentos que o cara está dentro do fogo e ainda não acabou. Então, se ele viesse a acabar, ele ainda está lá existindo, atormentado, com dor, gemendo, gritando, rangendo o dente por algum tempo. Ele disse, o quanto eu rejeitei Jesus implica no tanto que eu vou sofrer proporcionalmente. Mas é o mesmo problema. Se a intensidade é proporcional, por que a duração também não seria? Até o momento eu não vi uma razão satisfatória para entender que a intensidade pode ser proporcional, mas a duração não. Parece algo bastante arbitrário impor uma coisa e a outra não. Então, se não tem como quantificar o pecado, que é exatamente o argumento que ele dá, então seria impossível quantificar também a intensidade do sofrimento. Por que isso se aplicaria apenas para a duração, mas não para a intensidade? Eu realmente não vejo uma lógica nisso. Agora, isso eu repito, é uma forma de você tentar impor uma lógica filosófica humana para aquilo que é escriturístico, Porque se a gente vai na Bíblia, você não vê nenhum texto falando que o tormento do inferno é eterno. Inclusive, os textos que eu cito aqui, fogo eterno, Apocalipse 14, etc., são textos que eu já expliquei, já mostrei vários paralelos com o texto do Antigo Testamento e até com o Novo Testamento, que vão mostrar que é eterno nos efeitos e não no processo, Aí ele citou várias vezes também a parábola do rico e Lázaro, que mostra, que ele interpreta literalmente, Só que tem vários problemas, por exemplo, o rico ali tem língua, ele tem dedo, Lázaro molha a ponta do dedo dele para refrescar a língua do rico, Quer dizer, alguém imagina que as pessoas, quando morrem, a alma imortal delas, ou o espírito, qualquer que seja a definição disso, vai ter dedo, língua, vai sentir sede, vai ter que se refrescar, literalmente, é uma coisa complicada, Ou seja, 30 segundos para a pergunta, tá, sim, Lucas? É algo que foge até da própria teologia deles. Agora, vamos para a minha pergunta, então. O argumento dele é que o Novo Testamento basicamente mudou a noção do Antigo, só que aí eu pergunto base em 2 Pedro 2,6. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, resumidas nas cinzas, tornando-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios. E com base nesse texto, não parece que Pedro está indo ao encontro dos autores do Antigo Testamento e não indo pregando alguma novidade? Vou pegar ali do iniciozinho da fala do Lucas, Ele usou a expressão assim, se fosse assim o juízo seria arbitrário. E me parece que é arbitrário, Deus ele definiu como que seria isso. Isso não é uma coisa que Deus ele
a submeteu a um tipo de lógica humana. Ele conta para nós, e isso que eu acho interessante na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que eu falo, às vezes eu falo na aula, ou às vezes até na pregação, assim, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Mas eu não sou Deus. Então, a Bíblia, ela me conta o que Deus faz. E muitas dessas coisas, elas são arbitrárias. Elas são... Deus definiu e cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está sentado no seu santo monte. E é isso aí. Eu tenho que temer e tremer e aceitar isso. Então, eu não tenho um problema com algumas coisas fugirem a uma lógica... grego-ocidental de elaboração, aquela ideia da lógica silogística aristotélica, até porque a Bíblia ela não é escrita nessas categorias, ela é escrita nas categorias de contação de história, e aí ela vai contando as histórias e a gente vai derivando as informações dali. Por isso que no Antigo Testamento, por exemplo, não existe conceito de graça, não existe conceito de fé, né? A palavra fé, em tese, nem deveria aparecer lá. Abacuque 2,4, quando cita fé, está fazendo referência a Romanos 1,17, porque os tradutores tiveram que fazer isso, porque a palavra emuná é fidelidade. E aí a gente vai vendo isso acontecendo na narrativa do Antigo Testamento, nos Evangelhos e no Apocalipse. Paulo escapa disso, e Pedro, e Tiago e João um pouco também, porque eles vão tentar comunicar com os gregos, e aí eles precisam categorizar e conceituar algumas dessas coisas. Então, quando a gente olha para essa questão, e aí enfatizando pelo menos o texto ali de Apocalipse 14, eu tenho uma cena que o cara ele está dentro do lago de fogo, acordado. Ele está consciente ali dentro em Apocalipse 14. Então, se Apocalipse 19 ele seria extinto, se Lucas 16 vai ser alegorizado, se eu tenho um texto que mostra isso com clareza. Então, questão deles terem dedos e etc, né? Quando a Bíblia vai falar sobre espírito, e isso também difere, a concepção grega ocidental vai criar essa concepção de teofania, etc, vai ficar tentando explicar as aparições dos espíritos no Antigo Testamento, de Deus, dos anjos, mas você pega Gênesis 18, você tem espíritos chegando para falar com Abraão, porque Deus é espírito e os anjos são espíritos. Mas eles têm pés, né? Porque a Bíblia diz que eles lavaram os pés daqueles que estavam lá. Eles têm língua, porque a Bíblia diz que eles comeram. Eles têm dedos, eles sentaram, então eles têm a perninha, as coisinhas. Então, assim, a Bíblia não diz para nós que seres espirituais não têm uma semelhança dessa corporificação que a gente tem em carne. Ela só diz que a natureza é diferente, mas não diz que ela não existe. Lá em Apocalipse 6, quando no quinto selo fala que João viu as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do evangelho debaixo do altar, clamando: até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar e não vingar daqueles que habitam na terra? Fala que eles ganham vestiduras brancas e pede que eles esperem um pouco mais. Então, assim, eles têm um corpo, eles não estão ali uma fumaça, uma energia, uma luz. Eles estão um corpo, eles ganham uma roupa, eles vestem uma roupa. Então, todas as referências que a Bíblia faz de espíritos ou almas ou seres lá no mundo vindouro, né? No Olam Rabá, que os rabinos utilizavam essa expressão para se referir à vida eterna, eles sempre estão visualmente identificados como a gente identifica, com dedo, cabeça, perna e essas coisas todas, que mostra para nós que, às vezes, interpretar a Bíblia a partir da ótica grega nos atrapalha, né? Porque aí a gente vai começar a interpretar, por exemplo, essa questão de o aniquilacionismo é injusto porque como que o cara vai sofrer eternamente? Sim, mas isso é uma lógica grega que fez com que a prisão de pena de morte e prisão perpétua fosse cada vez mais sendo eliminada nas sociedades atuais, e a gente condena uma pessoa no máximo 30 anos, por exemplo, no caso do Brasil ou na maioria dos países civilizados. Então, a gente não poderia trazer a nossa maneira de interpretar o mundo para interpretar a Bíblia, uma vez que a Bíblia descreve como que as coisas funcionam, e o nosso papel seria de investigar essa descrição e, a partir de então, fazer as afirmações. Perfeito. O pastor ele acabou se empolgando falando de outros temas, acabou não respondendo a pergunta do texto especificamente que eu tinha falado lá, né? 2 Pedro 6 vai falar: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzidas às cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá com os ímpios. Ou seja, o que vai acontecer com os ímpios? Ele responde: vão se tornar cinzas
E para reforçar que isso é literal, assim como está lá em Malaquias 4:1, que fala que vão se tornar cinzas para serem pisadas pelos justos, ele vai falar que é o mesmo que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram literalmente exterminados pelo fogo de Deus que caiu do céu. Ou seja, não tem como ser mais claro do que isso, né? E, então, a tese do pastor aqui, que é de que o Novo Testamento mudou, ele diz não o Antigo Testamento em si, mas ele fala a compreensão que eles tinham do Antigo Testamento, mas é uma coisa que, na minha opinião, não é verdade. Por quê? Porque você tem muitos textos do Novo Testamento que vão pregar exatamente a mesma coisa, usar exatamente a mesma linguagem lá dos salmistas, que ele próprio admitiu que é uma linguagem aniquilacionista. Por exemplo, Lucas 13, 4-5, Jesus vai falar: ou que pensa daqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Aqui, claro, ele não está falando de perecer nessa vida aqui, porque nessa vida até o justo perece também, né? Ele está falando da vida após a morte, né? Ou seja, aquilo que vai ter depois da ressurreição. Ele fala: vocês vão perecer de igual modo daqueles sobre que a torre caiu neles. Eles permaneceram vivos depois que a torre caiu neles? Não, eles morreram, literalmente. Então é a mesma coisa que Jesus diz aqui. Atos 3:23. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Mateus 10:28, texto clássico. Não temos os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, gênero, lá no grego, tanto a alma como o corpo. Mateus 21:40. Jesus vai falar que matará de modo horrível esses perversos e arredará a vinha outros lavradores. Marcos 12:9. Já citei esse texto, inclusive. O que fará então o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Eu já usei, inclusive, a própria linguagem do lago de fogo no Apocalipse, que é claramente uma linguagem para falar da segunda morte, não um lago de fogo literal, até porque coisas que são claramente impessoais, como no caso a morte, são lançados no lago de fogo. O Hades, que para eles é o inferno, é lançado no lago de fogo. Como pode o inferno ser lançado dentro de outro inferno? E por que Deus faria isso? Não é uma coisa que não faz sentido. Aí ele faz comparações com anjos, só que não tem nenhum texto que diz que a nossa alma metafísica tem a mesma natureza de um anjo. Isso é meramente uma inferência que eles fazem. E mais, se a alma tem materialidade, então faz menos sentido ainda a ressurreição da carne, né? Inclusive foi por isso que eu abandonei 30 segundos, Lucas. Sim, inclusive foi por isso que eu abandonei a mortalidade da alma, porque ela suplanta, anula e tira qualquer importância da ressurreição. Porque você vai ressuscitar se você já está no céu, e pior, já está com uma alma que tem as mesmas características de corpo físico, como ele mesmo defendeu aqui. É uma coisa que não faz nenhum sentido defender a ressurreição dessa forma. Por isso que a doutrina da ressurreição vai anular a mortalidade da alma. Mas é um outro debate, a gente pode debater um outro debate só sobre isso, né? A questão de Pedro é que quando ele usa a exemplo de Sodoma, obviamente ele não está falando de questão literal, porque ele está se referindo a juízo. Assim como Sodoma foi julgada, vocês também vão ser julgados, porque nós não vamos sofrer no dia do juízo final, fogo e enxofre caindo do céu, igual aconteceu com Sodoma. Então ele não está pegando uma coisa para falar exatamente, literalmente, como aconteceu com eles, exatamente, literalmente vai acontecer aqui. Ele pega o aspecto do fato de juízo ter acontecido, de Deus não tolerar o pecado para sempre. Mas aí, lá numa das falas, Lucas, você falou assim, você usou a expressão Deus será tudo em todos, você usou esse texto, Deus será tudo em todos, para se referir a uma razão pela qual o aniquilacionismo é que faria sentido, porque senão Deus não poderia ser tudo em todos os caras que estão no inferno e etc. Dentro dessa percepção, e aí é uma pergunta para eu entender o seu pensamento nesse sentido, você enxerga a coisa a partir de uma perspectiva do teísmo aberto, que Deus está andando com a gente ao longo do tempo, e aí um dia os ímpios não vão existir para Deus mais, ou você enxerga da perspectiva de que Deus é eterno? Porque se Deus é eterno e ele não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, ele está eternamente convivendo com os ímpios, mesmo que na linha do tempo, lá no futuro, depois dos 1000 anos da tribulação, ele aniquilou eles, Deus continua vivendo hoje, ele continua vivendo ontem, ele vai continuar vivendo no dia da aniquilação, se a sua perspectiva, como a minha é que Deus é eterno. Então, assim, para ele, na perspectiva dele, nunca chegaria um momento em que ele deixaria isso no passado, porque ele não está dentro da linha temporal para isso acontecer. Então, queria entender isso e dou mais 1 minuto aí do meu tempo para isso aí. Sim, eu posso responder assim. Bom, ele falou que é apenas o fato do juízo que é ressaltado lá em 2 Pedro 6, mas embora eu respeite a interpretação que ele faz desse versículo, mas eu não entendo que seja isso que o versículo objetivamente diz, porque ele diz, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas,
tornando exemplos do que acontecerá aos ímpios. Então veja que, claro que isso acontece no contexto do juízo, evidente, mas eu estava falando apenas, isso quer dizer apenas que vai ter juízo sobre eles, e mais nada. Não, ele fala que isso vai acontecer aos ímpios. Ou seja, eles não vão escapar desse tipo de punição específica que ele está falando aqui, que é justamente ser reduzidos a cinzas, assim como aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Inclusive, eu quero achar aqui um versículo lá de Malaquias, que ele vai falar exatamente a mesma coisa de Pedro. Isso é muito importante, por quê? Porque ele diz que houve uma mudança de pensamento em relação ao Antigo para o Novo Testamento, mas veja lá, Malaquias 4.1 vai falar que o dia veio ardendo como uma fornalha, todos soberbos que cometem impiedade serão como a palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é claramente uma linguagem aniquilacionista, até ele reconhece. Mas ele diz que o Novo Testamento, de alguma forma, mudou a perspectiva do Antigo. Só que aí vem Pedro e usa exatamente a mesma linguagem para falar daquilo que acontecerá aos ímpios, né? Então mostra que Pedro se alinhava ao pensamento do Antigo Testamento, ao invés de ter mudado essa perspectiva. Agora, sobre a questão lá que ele pontuou, de fato, a lógica, o raciocínio que ele coloca é verdadeiro. Eu concordo com a lógica que ele pontuou ali. O problema é que isso faz com que a gente pense que o apóstolo ali está falando da perspectiva divina, sendo que ele pode muito bem estar falando da perspectiva humana, porque embora Deus, enquanto tal, ele está no nosso passado, no nosso presente, nosso futuro, ele está, o Norman Geisler costuma dizer que ele está no eterno agora, porque ele é atemporal, ele está fora do espaço-tempo. Entretanto, de uma perspectiva humana, né, a gente pode falar, eu estarei com Deus quando eu ressuscitar, por exemplo, né? Tem vários versículos bíblicos que falam isso, né? Por exemplo, lá no final de Daniel, vai falar que nos últimos dias você se levantará para herdar para a herança que lhe cabe, né? Paulo fala, partir e estar com Cristo. Agora, peraí, né? Se Paulo falasse da perspectiva divina, ele poderia falar que ele já estava com Cristo naquele momento, né? Já que para Deus, Paulo já estaria com ele, né? Só que não, aqui ele está falando da perspectiva humana. Então, Paulo pode estar falando isso também aqui de uma perspectiva humana, porque ele está querendo acentuar o simples fato de que haverá um dia e que não haverá ímpio nenhum e parte nenhuma do universo. Né? E dessa forma, Deus será tudo em todos a nossa perspectiva. E não que ele estava falando, não que Paulo estava filosofando aqui, pensando aqui do ponto de vista, né, de uma filosofia aristotélica, como se ele estivesse problematizando a questão da temporalidade de Deus. Eu não creio que seja esse o ponto em questão. Né? Eu creio que ele está falando uma linguagem humana, de uma forma racional, da forma que a gente fala no nosso dia a dia mesmo.